E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje gostaria de falar aqui sobre meu último vídeo, né? O meu último vídeo, que foi o vídeo anterior, né? Não pensem que esse aqui será o último vídeo, não. É apenas para comentar sobre o meu vídeo anterior, meu último vídeo. Que eu não estava legal, né? Eu estava realmente com vontade de, sei lá, acabar com o canal ou dar uma parada, né? Porque eu até citei o caso do Davi, né? Do Vida Ron, que se afastou aí, que ocultou ou excluiu o canal, não sei. E essa situação, né, de que você muitas das vezes se dedica, você muitas das vezes se preocupa em fazer um trabalho, né? O caso do Davi, ele tinha lá o canal dele, né, de ronque mesmo, né, de piada, de comédia, de ironia, mas também falava muitas verdades, ajudava muita gente, né? E parece que o Davi agora tá com outro canal aí, né? E não sei por que ele acabou com esse e começou outro, mas enfim, né? Acho que às vezes a pessoa quer mudar um pouco o estilo, né? Ou quer mudar um pouco a carga, né, a energia do canal e acaba fazendo outro canal. Aí eu já fiz isso várias vezes no passado, né? Eu já acabei com vários canais, começava tudo de novo, que eu acho que não é muito inteligente, né? Porque nós sabemos que nós somos, ou seja, nós temos uma carga emocional muito grande e essas emoções muitas das vezes nos controlam, né? Nos fazem ter atitudes impensadas. Eu acho que se o Davi ocultou o canal dele, tá até bom, porque ele não excluiu, então ele pode voltar com o canal a hora que ele quiser, né? Mas se ele tiver excluído, não sei se é uma boa opção, mesmo porque tem muita gente que gosta de rever os conteúdos e tal, né? Mas às vezes, realmente, como eu já fiz, às vezes, em certas situações, o canal fica meio viciado, né? Digamos assim. Até em relação ao próprio YouTube, né? A temática do canal, começa a ver perseguição, todo esse tipo de coisa. Tem gente aí que fala que eu, né, como eu falei nesse último vídeo, eu fiz um desabafo, porque eu não, realmente, às vezes, todo trabalho é assim, né? Todo trabalho que você faz autoral, todo trabalho que você faz onde você coloca ali suas ideias, onde você expõe seus pensamentos, e você não vê muitas das vezes repercussão, né? Muitas das vezes você não vê um reconhecimento do seu trabalho, claro, a pessoa fica frustrada, né? E a gente tem que entender que isso são fases, são momentos, e que esses momentos passam, né? Só que é assim, né? Uma hora você tá bem, outra hora você tá mal. Eu sou uma pessoa que tem uma depressão existencial muito forte, né? Eu não considero isso depressão do ponto de vista clínico, porque eu já passei aí por psiquiatra, por psicólogo. Muita gente sabe aí que eu tive uma grande perda na minha vida aí, que foi a perda do meu filho. Antes eu já era niilista, antes eu já era uma pessoa meio afastada socialmente, né? Eu praticamente fui empurrado para um casamento, né? Porque eu nunca quis isso, na realidade, né? Nunca busquei isso. Eu acabei caindo nessa arapuca de casamento, filho. Foi por essa questão de socialização mesmo, né? Se amigos não tivessem me apresentado a minha esposa, nunca teria casado, porque eu sempre fui afastado socialmente, sempre fui na minha, sempre fui introspectivo, nunca gostei de socialização, nunca gostei de escola, nunca gostei de trabalho, nunca gostei de nada disso. Sempre já fui sempre um cara meio niilista mesmo, né? Desde novo eu nem sabia o que era isso, e eu já era um niilista sem saber, né? Desde pequeno, desde que eu nasci eu sou assim. Afastado socialmente, nunca gostei de futebol, nunca gostei de aglomeração, nunca gostei de bagunça, de barulho. Minhas músicas sempre foram músicas mais estrangeiras, né, mais harmônicas, de maior qualidade. Não que o Brasil não tenha música de qualidade, né, mas tem muita coisa nacional aí que é boa, mas também tem muita porcaria. No mercado internacional também tem muita porcaria, mas enfim, eu sou muito seletivo, né? Então, eu sempre tive um gosto musical diferente do brasileiro, né? Sempre tive um gosto, de forma geral, diferente da maioria dos homens e da maioria das pessoas, né? Como eu falei, nunca gostei de futebol, nunca gostei de socialização. Todo
movimento social para mim sempre foi uma coisa muito cansativa. Eu sempre gostei de ficar muito na minha. Então, eu fui entrar nessa, como eu falei, nessa burrada, né, de querer ter filho, ter família, e acabei perdendo meu filho, porque todo mundo vai perder todo mundo. Né? Não adianta você achar que você é um privilegiado, você tem seus filhotinhos aí que nunca vai acontecer nada. Todo mundo está perdendo todo mundo, né? O tempo todo. Você perde seus pais, você pode perder seus filhos, você pode perder sua própria vida, né? Seus amigos, tudo que é de carne, gente. Vai acabar assim, né? Que eu costumo dizer, né? Aqui, ó. Vai acabar assim, tudo que é de carne acaba assim, né? Então, não adianta ficar se agarrando nessa realidade falsa, né? E não adianta também ficar se agarrando, né? Como eu falei, no próprio trabalho que você faz. Mas você tem que tomar cuidado com a impulsividade, né? De não acabar com todo um trabalho, às vezes de anos, por uma impulsividade. Porque o momento não tá bom, porque eu não estou me sentindo bem com esse trabalho. Não, você precisa excluir seu canal, se você tem um canal, se você produz conteúdo, dê um tempo, né? Ou se for o caso de excluir, exclua. Porque, como eu falei, às vezes o canal fica viciado, né? Você começa a sofrer muita perseguição do YouTube. E o nosso caso aqui, né? Nós não somos Red Pill nesse sentido aí de ódio por mulher, que eu não sei de onde o nego tirou que Red Pill é ódio por mulher, né? Inventaram isso aí, né? Criaram o grupo Migtal também, né? Migtal, eu me considero Migtal, porque, né? Man, né? Migtal, man goes their own way. Homens que seguem seu próprio caminho. Eu sigo meu próprio caminho, eu não tenho ódio de mulher, muito pelo contrário, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de mulher, né? Mas, como eu digo, né? Eu adoro pets, bem longe de mim, né? Eu adoro mulheres também, bem longe de mim, né? Porque a gente sabe que é tudo ser humano. Então, apesar de eu gostar da imagem da mulher, né? Apesar de eu gostar do corpo da mulher, eu sei que o corpo da mulher é uma máquina de processamento de comida, nada mais do que isso, né? Igual qualquer corpo de qualquer homem, de qualquer animal, de qualquer criatura viva, né? A mulher simplesmente, né? O corpo da mulher é uma central de processamento de comida. Entra pela boca, sai pelo ânus, né? Então, fora o que está aqui, né, as merda, né? O ser humano, a gente sabe que é condicionado, que é animalesco, que é emocional, que é possessivo, que é territorial. Então, cara, eu não tenho interesse por relacionamento com mulher, nem com relacionamento com ninguém, né? Mas no caso de relacionamento sexual, né? No meu caso, seria só com mulheres, né? Nem isso eu tô querendo mais, né? Tô querendo total afastamento social, inclusive afastamento romântico, porque isso não me interessa mais, né? Eu olho uma mulher, eu só vejo o aspecto sexual, só isso, né? Eu olho e vejo uma carcaça, né? Que pelo instinto, pela ilusão, a gente acha que é maravilhoso, que é divino, mas não tem nada disso, né? É simplesmente um ser humano igual a outro qualquer, cheio de problemas, cheio de traumas, e vai querer trazer esses problemas, esses traumas para a sua vida. Então não estou interessado nisso, né? E como o assunto aqui hoje é essa questão de muitas das vezes você se abalar pelas suas próprias emoções, pelas suas próprias frustrações, né? Quem é que não é frustrado nesse mundo aqui, né? Esse mundo aqui é um local de frustração, né? Do ponto de vista romântico, né? Você está sempre se frustrando também, né? Porque você nunca sabe o que passa na cabeça da outra pessoa. Tem gente aí que vive casadinho durante anos e décadas e depois descobre que não passou de um corno, né? De um corno manso. Você acha que as pessoas, que você sabe que está na cabeça das pessoas só porque uma pessoa diz que te ama, só porque uma pessoa diz que, entende, que gosta de você. Às vezes está com você por interesse, às vezes está com você por conformismo. Tudo isso, né? O ser humano é assim, né? Condicionado, né? O ser humano busca criar raízes. Então nem sempre, né, o fato do ser humano estar junto com o outro é porque ama. Muitas das vezes é por costume mesmo, por hábito, porque vai ser muito complicado se separar, tudo isso. Não estou dizendo aqui que não tenham casais que não vivam bem, talvez exista, né? Mas eu acho que são raros, porque o ser humano é individualista. Nós somos egos, né? E nós somos problemáticos, nós somos em si criaturas solitárias. Então a gente tende a querer compartilhar o nosso próprio sofrimento, compartilhar a nossa própria solidão com o outro, né? Inclusive tendo filho. Por isso que a gente aqui é antinatalista também, né? Que a criança não pede para nascer, a criança não tem esse direito, né, de escolher, porque ela não existia antes, né? Então quem escolhe são os pais, né? Traz a criança para esse mundo aqui para sofrer. E isso aqui é a ideia do nosso canal, né? A gente trabalha com isso, a gente tem que falar nessas coisas, né? A gente está vendo hoje aí, né, de Páscoa, né? Dia de Páscoa, né? O que é isso, né, cara? O que é isso? As pessoas são idiotas, né? Você me desculpe. Porra, mas as pessoas estão sempre buscando entretenimento. É só entretenimento que as pessoas buscam, né? Estava vendo, né, essas comemorações aí, dia de Páscoa, que tem aí uma tal de encenação da Paixão de Cristo, né?
Como que poderia ser algo diferente? Né? Encenação, só encenando, só fazendo teatro, né? Para que a historinha de Cristo seja encarada como possível. Você vai ver lá, tem aquele monte de efeitos de luz, né? Pessoal vestido lá com aquelas roupas da época lá de Cristo, né? Aí Cristo fazendo os milagres, né? Aí Cristo no final ele se eleva aos céus, mas se eleva como, né? Um monte de cabo de aço, né? Só assim, cara, o ser humano vai se elevar aos céus. Com um avião, com um helicóptero, ou com cabo de aço, né? Então, é uma encenação, porque aquilo é impossível, né? Uma pessoa levitar para os céus é coisa de historinha da Marvel, né? O Super-Homem, todos esses super-heróis aí com superpoderes, isso é coisa para criança, né? Então, veja bem, hoje eu queria falar aqui também sobre essa questão, né? De que o ser humano é muito infantil, no geral é muito infantil. Até o conceito de Deus, né? O ser humano quer trazer, antropomorfizar, né? Colocar em forma de homem. Você já reparou quando Cristo, você olha Cristo na cruz, você olha para a barriguinha dele, o que tem ali, né? O que tem na barriga de Cristo senão um cocô? Não, igual tem na barriga de todo mundo, pô. Você acha que Cristo tem barriga por quê, né? Foi colocado numa condição de homem, né? Tem intestino, cagava, peidava, né? Muito provavelmente, né, se tinha pau também, ejaculava, né? Então, santo é o caralho, né? Não existe santo em forma humana. Isso é ridículo, né? Olha, se Cristo tinha um pênis é porque era funcional, né? Deveria ser funcional. Essa história de celibato, a gente vê na própria igreja aí, católica, os abusos, a igreja evangélica também muitos abusos, mas a igreja católica quer enganar as pessoas que existe celibato, né? Que os padres são celibatários. Não existe um homem com pau que não tenha orgasmo, que não tenha prazer, que não ejacule, que não busque sexualidade, né? Isso é do ser humano, é instintivo, é natural, né? É a igreja que inventou esse negócio de santo, né? Isso não existe. Então, como eu falei, né? Um Cristo pendurado numa cruz, ele está com uma barriga cheia de fezes, e também tem lá, né? Tudo preparado dentro do organismo dele para ejacular sêmen e engravidar uma fêmea qualquer. E aí, nego olha um homem pregado numa cruz, né? Que também nós vivemos numa sociedade que enaltece o sacrifício, né? O seu próprio sacrifício, né? Você não tem que copiar o sacrifício de Jesus, o cristão não é assim. Então é acordar 4 horas da manhã, né? Botar os filhos na creche, largar lá para sofrer na creche na mão dos outros, né? E tomar café, tomar banho, sair para trabalhar, enfrentar transporte público, né? Salário baixo, tudo caro, né? Fica nisso aí até 10 horas da noite, 9 horas da noite que vai chegar em casa, né? Porque já enfrenta o trânsito de retorno, né? Muitas das vezes problema no trânsito, acidentes que acontecem no meio do caminho, para tudo, você em vez de chegar 7, 8 horas, você chega 9, 10 horas em casa. Então é assim, é sacrifício, né? É uma sociedade que enaltece o sacrifício. É a paixão de Cristo, o que é isso, né? É o sacrifício, né? É o assassinato de um homem, né? Que foi condenado à pena de morte, supostamente. E depois tem toda essa piada, né? De que o cara sai voando pelo céu e diz que vai voltar e nunca volta. E a gente sabe que para subir um homem para os céus, só no teatro mesmo, né? Botar cabo de aço e pendurar igual eles fazem lá no teatro da Paixão de Cristo. Então, nessa data, a gente vê, nessa e outras datas, né, a gente vê que o comportamento do ser humano é infantil. Porque quanto mais infantil o indivíduo é, mais ele precisa de imagens, né? Mais ele precisa ver as coisas para poder tentar compreender ou tentar processar, né? Você vê a diferença entre um livro infantil e um livro mais adulto, né? Qual é a diferença? O livro infantil tem muitas figuras, muitas imagens, é muito teatralizado, né? A criança é muito visual, ela precisa ver imagens para poder compreender. O crente também é assim, geralmente é um adulto, uma criança no corpo de adulto que precisa ver, né? Ele não consegue simplesmente ter o conceito de divindade ou o conceito, né, de algum tipo de criação inteligente sem associar isso com uma imagem, né? Sem colocar isso da forma humana. E aí a gente vê todo esse circo de horrores, né? Para mim é um circo de horrores, né? Essa história de o cara ressuscitando os mortos, o cara andando em cima da água, né? O cara subindo aos céus, né? Como eu falei, só com cabo de aço. E em cima d'água só com barco, meu filho, não tem outro jeito. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre isso hoje, né? Nosso canal, ele existe para mostrar essas coisas. Muitas pessoas são bem inteligentes, estão em busca de algo diferente, né? Estão em busca de ter um entendimento mais realista, né, do que é esse mundo aqui. E muitas das vezes não tem um canal, não tem um caminho, né, não tem um veículo. E nós aqui fazemos esse papel, né, de te trazer para parar para pensar.
de te trazer algumas ideias, como eu falei, da imagem, né? Por isso que eu quase não saio de casa, né? Porque imagem por imagem, eu vejo na televisão. Eu agora comprei um projetor para mim aqui para ter uma imagem maior, né? Por acaso um projetor, né? Muito bom. Estou muito satisfeito com a aquisição que eu fiz. E, porra, tipo assim, é muito diferente, né? Parece cinema, né? Quando você tá... Já botei também um bom sistema de som, que também vai ficar bem parecido com cinema. É um projetor com Android, então eu coloco ali eu nem preciso usar o Android do projetor, né? Eu tenho o Stick TV, coloco no projetor e aí eu posso baixar qualquer programa que eu quiser e ver qualquer coisa que eu quiser, né? Tenho acesso ao YouTube, tenho acesso a tudo. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo mostrando minha sala de projeção, né? E, porra, cara, tô até vendo meus filmes antigos, né? Que eu via na televisão e perdia um pouco, sabe? Já não tinha mais aquela magia. Mas quando você bota num telão, que vira um cinema, volta toda a magia, com uma boa qualidade de som também, volta toda a magia do cinema. Então eu vou começar a ver até meus filmes antigos, né? Star Wars, Matrix. Matrix eu vi ontem, com certeza eu vou ver de novo. Porque, como eu falei, cinema é isso, né? Não é simplesmente uma tela, você tem que criar todo um clima, mas no final são só imagens. Né? Mas imagens que te conseguem fazer você ter uma imersão maior. E eu não preciso ir em outro país para ver paisagem, né? Não preciso ir em lugar nenhum, né? Porque tudo são imagens. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida se resume a imagens, né? Os celulares hoje em dia é praticamente imagem. Você está vendo ali vídeos, vendo fotos, só imagem, né? Vendo animações, imagem. Né? Você vai para uma praia, você está vendo imagens, né? Que se formam aqui no fundo da sua retina, de cabeça para baixo, invertida, né? Depois seu cérebro reinterpreta. Então, no fundo, você só está lidando com um mundo de imagens, né? Claro que tem os outros sentidos, né? Tem o áudio também, que é muito importante, né? Você ouvir, você ver, são os principais, né? E os outros são mais para você sobreviver, né? Que é a boca para se alimentar, né? A gustação, o olfato, né? Para você sentir os cheiros do ambiente, se caso houver algum perigo e tal, você sentir que tem cheiro ruim. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, né? E o tato, né? O tato também é uma coisa que é para sua sobrevivência, né? Você precisa encostar nas coisas, sentir as coisas e também se defender quando alguma coisa pode te perfurar ou te fazer algum mal, te queimar. Então, são mais instintos para sobrevivência. Agora, o audiovisual, apesar de fazer parte também da sobrevivência, mas para nós que somos seres inteligentes, né? Alguns, né? Nem todos, nós temos essa capacidade de interpretar o mundo ao nosso redor através do audiovisual, de pensar sobre isso, né? De criar conceitos. E com isso, né? O visual também confunde muitas pessoas. O visual é o nosso, talvez, sentido mais falho. A audição também nos engana, né? Então, tudo isso você tem que ter um bom senso para poder parar para pensar no que é real, no que não é real, parar para pensar no que é ilusão, né? Dos seus sentidos. E como eu falei, a maioria aí cria toda uma realidade em cima de imagens. Né? Viagem para ver paisagem, viagem para ver imagem, vai para um quarto de hotel para ver a cama, para ver as paredes do hotel, para ver o restaurante do hotel, para ver, né, as dependências do hotel, para ver outras pessoas. No final do dia você só tem memórias em forma de imagens e sons, né? Até de sabores, né? A gente memoriza sabores, mas o principal é o audiovisual. Então, para que eu vou sair da minha casa se eu tenho audiovisual através da minha televisão, através do meu projetor? Como eu falei, a criança, né, ela fica muito deslumbrada com a imagem. Entende? A característica da criança é essa, por isso que os livros infantis têm muitos desenhos. Inclusive é uma dificuldade, né, que os loucos têm, que as pessoas que têm, que estão fora da realidade, as pessoas que são deficientes intelectualmente, têm grande dificuldade de abstração. Elas levam tudo literalmente, né? Também é o analfabeto funcional, sabe? Encara tudo muito literalmente, não consegue interpretar, não consegue ver as nuances, não consegue ter mais sensibilidade, criar conceitos abstratos, não, tem que manifestar tudo fisicamente, né? É o crente, é aquele que quer ver Jesus, transforma Jesus em Deus, transforma homens em deuses, quer ver encenado, é muito comum, né? Você vê revistas de cristãos cheio de desenhozinho, né? Cheio de imagem, o que é igual a criança, né? Precisa tocar, né? Os católicos precisam tocar imagens, precisam ver Jesus. Jesus é sempre aquele cara, né?
loiro, cabelo comprido, olho azul, um Jesus europeu que não tem nada a ver com a realidade lá da Palestina, aquela região de deserto, um povo feio, de cabelo crespo, um povo queimado pelo sol, né, torrado embaixo de sol, né, de deserto. Porra, até as novelas mostram aquele pessoal com os cabelos tudo liso, tudo alisado, né? Como que pode um povo desse no deserto? Isso é característica de europeu, né? Não é característica de gente que vive no deserto. Então, a gente observa tudo isso. Observando tudo isso, a gente traz aqui para vocês, para fazer parar para pensar, que é o nome aqui do nosso canal, para fazer as pessoas terem um pouco mais de lucidez, né? Porque isso é o que nos move, né? É o que me move. Esse interesse pela verdade, esse interesse por, sabe, desmascarar essas mentiras que estão por aí. Páscoa. Na sexta-feira santa aí, ninguém podia comer carne, né? Porque Jesus, por acaso, é um boi? Jesus é um frango, por acaso? Que você não pode comer boi nem frango, né? Só pode comer peixe. Então Jesus é o quê? Jesus é um tipo de boi que você não pode comer porque você vai ofender a carne de Jesus? Dizem que, não pode, come carne o ano todo, isso é tudo uma palhaçada, isso é tudo uma invenção da cabeça do ser humano, tudo idiotice, coisa de gente que tem dificuldade intelectual, quem segue um negócio desse, quem aceita esse tipo de asneira, né? Hoje, Páscoa, né? Já tá todo mundo comendo tudo que é porcaria, inclusive ovo de Páscoa, com essa merda aí, que não passa de uma porcaria de uma barra de chocolate derretida e colocada da forma de ovo, né? Porque o ovo, nas tradições antigas, né? Tinha a ver com alma, né? O ovo, ele representa a alma, né? Inclusive, né, todo ovo tem ali em si, né, potencialmente uma vida, né? E, né, que quando o ovo vinga, né, quando o ovo é fecundado, ele tem ali uma vida, né? Então o ovo representa a alma espiritual, esse tipo de bobagem aí, né? E por isso que tem ovo de Páscoa, né? Ninguém explica, né? A maioria desses cristãos aí não sabe de nada, nem querem saber, né? Estão praticando cerimoniais pagãos, que os pagãos eles reverenciavam o ovo, né? Como se o ovo fosse o aspecto da alma. E lebre, coelho tem a ver com fertilidade, né? Cultos antigos de fertilidade, né? Também associavam o coelho com divindade. Por isso o ovo de Páscoa, né? Coelho é um roedor, coelho não bota ovo. Então é um troço irracional, idiotice, cultural. As pessoas seguem essas tradições pagãs e não estão nem aí, né? E aí gastam fortuna com essa palhaçada de ovo de Páscoa. As crianças também, o comércio, né? A mídia faz a cabeça das crianças. E aí do pai que não der ovo de Páscoa no dia da Páscoa. Tem que dar mesmo, porque sabe por quê? É você que botou no mundo, agora aguenta, né? Agora vai ter que fazer todos os mimos, todos os caprichos do seu filho, porque você cometeu esse ato grotesco de colocar o filho no mundo, agora tem que tentar atenuar o sofrimento dessas crianças, né? Mas é triste você ver uma cultura infantil, né? Nossa sociedade é infantiloide, nossa sociedade é feita de pessoas que estão deslumbradas com imagens, sabe? Não entende que é só luz refletida. Imagem é isso, né? Você não consegue imagem sem luz. As pessoas são deslumbradas pela luz. É por isso que a luz, ela sempre tem uma analogia com o que é divino, né? Iluminação. As religiões falam em a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo, que você tem que ser um iluminado, tem que buscar a luz, quando na realidade é porque o ser humano é deslumbrado pela luz, né? E principalmente, né, a principal fonte de luz desse planeta é o Sol, né? Então, muitos mitos como Jesus Cristo não passam de mitos solares, né? Um indivíduo que é um Sol central, em torno do qual estão ali orbitando 12 planetas, né, que são os 12 constelações zodiacais, né, da antiga astrologia, que deu origem a esse mito todo, né? Um Sol central, né, numa cruz, que geralmente esses mapas astrológicos eles são divididos em 4, né, em quadrante, e o Sol fica no centro, por isso que diz que o Sol foi crucificado, está sobre a cruz, e com 12 signos, né, ou casas em torno, orbitando esse Sol central. E aí Cristo é mostrado com aquela coroa de espinhos, que na realidade não é coroa de espinhos, ninguém explica também, né? Não é coroa de espinhos, representa os raios de sol, né? Do antigo mitraísmo. Por quê? O Roma antiga cultuava Mitra,
que era também um deus solar, um mito solar, né? E Mitra é representado com um raio saindo da cabeça, que foi estilizado na forma de Jesus com uma coroa de espinhos, né? Com espinhos saindo da cabeça, que na realidade foi uma mudança, né? Sutil, que também ninguém explica por que se colocou a coroa de espinhos, mas eu estou explicando, né? Isso é simplesmente uma referência ao mitraísmo, né? Para fazer uma espécie, né, de adaptação, né, do cristianismo ao mitraísmo, que estava muito incorporado, né, na cultura romana. E aí se vê todo um Cristo estilizado, inventado, que não é porque representa o sol, né? Porque, como eu falei, o ser humano é deslumbrado pela luz, deslumbrado por imagens, está sempre atrás de imagens. Entende? Os católicos ficam reverenciando imagens de pedra, imagens, né, de todo tipo, né? Representações teatrais, tudo isso. E a gente está aqui para mostrar toda essa realidade, mostrar que você pode viver muito bem sem essa palhaçada toda, que você pode viver num mundo mais adulto, menos infantil, sendo menos imbecilóide, gastando menos dinheiro com toda essa palhaçada, sabe, sendo menos alienado na sua mente e buscando simplesmente algo melhor para sua vida, né? Que essa vida aqui já é ruim o suficiente, né? Você ainda ficar metido com esse monte de asneiro, com esse monte de enganação, com esse monte de política, de cultura para te alienar, né? Para te fazer jogar o seu dinheiro fora e para fazer referenciar homens, né? O que é política se não transformar homens em deuses? O que é? Por que a política está tão associada com a religião, né? Hoje, dia de Páscoa, né? É esse dia de comer ovo de coelho. Que é ato mais infantil do que isso, né? De ficar vendo ali o ovo todo colorido, um pedaço de chocolate que não vale nada, por nego paga 100, 100 e pouco, 200 reais, uma porcaria de um ovo de Páscoa, nada mais é do que um chocolate derretido, colocado naquela forma ali para enganar os abobalhados, né? Tem gente que compra até coelho, chocolate em forma de coelho, toda essa bobagem infantilóide, né? Que inclusive aliena nossas crianças. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desses vídeos, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.